Da paciente obstétrica, outras doenças de causa ginecológica, por exemplo, como o câncer do colo uterino, ele é uma incidência pelo menos 3 vezes mais incidente nas mulheres que fumam do que nas que não fumam. Não por uma ação direta do cigarro, como seria no câncer do pulmão, mas no colo do útero ele diminui, ele inibe as células de Langerhans, que são aquelas células de defesa de quando está começando uma alteração epitelial atípica. Esse tecido, que a nicotina inibe essa destruição dessas células iniciais. Então, é uma ação imunológica, como aumenta o câncer de bexiga. Independente do câncer, dá um outro problema que é muito sério, que é a anticoncepção. Mais de 80% dos métodos anticoncepcionais no nosso país é a pílula. E a pílula é totalmente incompatível com o fumo. Se nós vermos dizer que a mulher, após os 35 anos de idade, não pode tomar pílula, pode, desde que ela não fume. Se ela fumar, é totalmente incompatível, porque o índice de trombose venosa vai aumentar muito, as cardiopatias, infarto do miocárdio, então são muito incompatíveis. Levando ainda para a menopausa, a reposição hormonal, nós temos que ter muito cuidado de fazer reposição hormonal na mulher que fuma. Portanto, o fumo com a saúde da mulher é totalmente incompatível. Muito obrigado ao doutor Hildoberto, e nós podemos sentir, pelo que ele disse, a profundidade, a gravidade do dano que o fumar acarreta à mulher. Todo o prejuízo que tem o homem e mais um que é próprio dela, por ser mulher. Doutora Vera, uma coisa que a senhora abordou, e eu acho que é um tópico muito importante, a mulher quer ser bonita. E se não bonita, atraente. Beleza é um predicado de berço. Ser atraente pode ser um propósito pessoal de cada mulher. Será que é verdade mesmo que o fumar ajuda uma mulher a ficar atraente? O que realmente se tem aprendido sobre isso? O que acontece é que, geralmente, toda publicidade de cigarros, ela tenta captar a beleza da mulher através da utilização do cigarro, né? E a imagem que a indústria fumageira vende em toda a publicidade, em todas as suas campanhas, é uma imagem que relaciona o fumar com o aumento da atratividade da mulher, o aumento da sua sensualidade, da sua beleza, do seu status, enfim. É uma coisa que já é bastante conhecida. E isso, na verdade, entra pelas nossas televisões, através da publicidade, nas nossas casas, nas idades mais tenras da criança. E o que a gente sabe, quer dizer, na verdade, o beijo de uma mulher que fuma não é um beijo que tem o mesmo gosto, né? Do beijo de uma mulher que não fuma. A pele de uma mulher que fuma é uma pele que tem uma vascularização menor, já não é uma pele tão tenra, tão, enfim, o calor, a consistência da pele não é a mesma. De uma forma geral, quer dizer, o cheiro, as manchas nos dentes, as manchas nos dedos, a mulher só tem ganhos na sua imagem, na publicidade de cigarro, porque na prática mesmo, quer dizer, uma mulher depois com bronquite crônica, uma mulher que tosse, uma mulher, enfim, que está o tempo todo com o cabelo cheirando a cigarro, isso não tem absolutamente nada de bonito, né? E apesar do fato da mulher, quer dizer, quando a mulher deixa de fumar, ela tem uma tendência a ter uma pequena perda, um pequeno ganho de peso, apesar disso, o cigarro nunca fez ninguém reduzir o peso. Nenhuma mulher gorda, ela se torna mais magra porque ela fume. Quer dizer, na verdade, isso é a mesma coisa que você comprar gato por lebre. Quer dizer, o que se compra, o que a mulher compra é uma imagem de gato por lebre. Né? E o que, na verdade, eu acho que é uma voz popular é de que essa beleza e esse sentido de agradabilidade na mulher, ele decresce em vez de aumentar com o fumo. Estes pontos são muito centrais ao debate. Acho que a doutora Vera fez um quadro muito rico. O fumo acaba dando a ela tudo que ela não quer.
Inclusive, isso que ela tanto teme e que ela mencionou, de um pequeno ganho de peso, está bem comprovado que a imensa maioria das pessoas que param de fumar, elas depois de 6 meses de parar, elas voltam ao seu peso normal. Isso é um ganho transitório pequeno devido à desintoxicação. O indivíduo aproveita melhor o que come, aumenta um pouco de peso, mas volta ao seu peso. A verdade é que o quadro como um todo não compensa. Doutor Hildoberto, não é muito fácil ao médico o aconselhamento contra o fumo. Há um risco nisso. Eu tenho experiência pessoal e conheço muitos colegas que às vezes me dizem: Rigato, ao seguir os teus conselhos e trabalhar os meus doentes para parar de fumar, eu tenho perdido alguns clientes, eles mudam de médico. Eu fico incomodando. Qual é a sua experiência sobre a abordagem da mulher fumante? Como o senhor tenta encaminhar o problema e chegar onde o senhor quer? É que ela não fume e esteja preparada, especialmente em todos os seus momentos de vida, tanto quando ela luta pelo seu trabalho, quando ela imagina ter o seu filho. Sr. Rigato, acho que a abordagem nós devemos fazer o primeiro contato que nós temos com a nossa paciente. Primeiro, na anamnese, é perguntar se ela fuma, ou se ela já fumou, ou se ela deixou de fumar. E isso em qualquer tipo de consulta, principalmente nas adolescentes, que é aquelas que ainda não começaram a fumar. Então aí nós já temos um aconselhamento, um efeito profilático, já de dizer tudo que o fumo pode acarretar a essa adolescente quando ela quiser começar a ter sua vida sexual, começar a fazer anticoncepção, quando ela desejar engravidar. Então isso é uma conversa que nós fazemos em toda a consulta. Nós não temos essa preocupação de perder a cliente. Então, se a paciente, então, se ela chega na primeira consulta, ela chegue grávida, aí então o nosso discurso vai ser muito mais veemente. Por exemplo, nós consideramos duas coisas muito importantes no pré-natal. Um é o fumo e o outro é adquirir peso além do normal. Então, nós chegamos às vezes a ter, se a senhora continuar engordando como está ou continuar fumando, eu não vou continuar fazendo o teu pré-natal, porque até, digamos assim, numa conversa, não que nós vamos deixar, mas para que ela sinta qual é a importância dela deixar de fumar. Nós vamos dizer a possibilidade que ela tem de ter uma hipertensão, a possibilidade dela ter uma eclâmpsia, a possibilidade de ter um descolamento prematuro de placenta, de ter um neném de baixo peso, de ter um prematuro, de ter um neném com outros problemas genéticos ou problemas de defesa que vão se manifestar depois do nascimento. Então, se fazer mais uma conscientização e ver dessa importância. Então, quando ela vem para discutir anticoncepção, da mesma maneira, nós vamos explicar todos os problemas que tem com o fumo. E o fumo, às vezes nós vemos as pacientes, mulheres que têm o seu neném, estão amamentando e fumando. Quer dizer, que além de todo o mal que ela já provocou ao neném, durante a gestação, e do neném ser um fumante passivo, o neném está fumando junto com ela naquele momento. Então, acho que o médico tem que ter, até aqueles que fumam, que não conseguiram ainda deixar de fumar, eles não devem fumar em público, não devem fumar no seu consultório, no seu ambulatório, e deve estimular que suas pacientes não fumem ou que deixem de fumar. Então, quando isso é feito assim, com muita sinceridade, em geral, quer dizer, nós não vamos fazer milagre de que essa paciente vá deixar de fumar só com isso, mas em toda consulta, então dentro das nossas clientes, hoje eu posso dizer que eu tenho uma clientela de mulheres quase que não fumantes, porque nos hospitais que eu trabalho, nos ambulatórios que eu trabalho, nós não permitimos que fume e vamos explicando por que não pode fumar. Eu acho que se todo médico, ou todo mundo que não fuma, a sociedade como um todo, tiver esse trabalho, nós vamos ter algum sucesso e fazer com que as mulheres diminuam de fumar. Tanto as mulheres como os homens, por acaso nós estamos falando aqui das mulheres. Muito bem. O doutor Hildoberto tocou com muita, eu acho, habilidade o ponto. E vale a pena lembrar,
Se uma mulher não conseguir parar de fumar ao engravidar, nós devemos continuar a insistir muito, porque o malefício para o nenê cresce à medida que a gestação evolui. Se ela parar no último trimestre, o benefício ainda é imenso para o nenê. De maneira que é o tipo da campanha que nunca está perdida antes de terminar. Eu quero agradecer muito à doutora Vera Luiz e ao doutor Hildoberto o aporte que deram a este tema. É provável que, em termos de segurança nacional, não haja, no momento, no Brasil, outro assunto mais importante do que esse, porque ele diz respeito à saúde da mulher, e a saúde da mulher é a saúde das nossas crianças, é a saúde do nosso futuro. No próximo bloco, você vai conhecer um trabalho de conscientização antitabagista, realizado junto a profissionais de saúde. A gente volta já. O tabagismo é um vício que não escolhe adeptos, atinge a todos, independente da condição socioeconômica e nível cultural. Atinge até mesmo formadores de opinião na área de saúde. Pois é, nem os médicos estão livres do cigarro. Preservar e zelar pela vida de qualquer pessoa é função de um agente de saúde, inclusive a sua própria. Quando um médico acende um cigarro, ele não está prejudicando apenas a si mesmo. Ele é um formador de opinião e um modelo de qualidade de vida. Richard Pesto, estatístico que trabalha há 30 anos com o Dr. Richard Doll, conta como o número de médicos ingleses fumantes diminuiu. Em 1950, 80% de todos os médicos ingleses eram fumantes. E então Richard Doll escreveu para eles perguntando o que eles fumavam. Alguns disseram que eram fumantes e outros disseram que não. E então ele acompanhou por alguns anos para ver quem morria. As taxas de morte dos médicos fumantes eram o dobro do tamanho da taxa de morte dos não fumantes. E então, essa informação, ele publicou no Jornal Médico Britânico. E os médicos leram e viram. Que coisa terrível! Fumar não apenas mata os pacientes, fumar também mata médicos. E isto é realmente sério. E então, muito rapidamente, muitos médicos britânicos pararam de fumar. Os médicos têm um alto poder de persuasão para motivar os dependentes a abandonarem o cigarro. Mas cerca de 50% ou mais dos profissionais ainda não alertam seus pacientes sobre os malefícios do fumo. Em maio deste ano, o Ministério da Saúde proibiu o fumo dentro de suas unidades de saúde. Muito antes, o controle de tabagismo do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, já desenvolvia um projeto que tem como filosofia combater o fumo e não o fumante nas unidades de saúde. Você vai saber mais sobre programas antitabagismo com um debate especial no nosso estúdio. A coordenação é do Dr. Mário Rigato. Se nós perguntarmos aos fumantes se eles querem, se eles gostariam de parar de fumar, nós vamos verificar que 3 de cada 4 fumantes dizem que sim, que gostariam, só que não conseguem. Esse fato tem sido documentado em todo o mundo. E traz à tona uma pergunta muito importante. Será que é mesmo tão difícil parar de fumar? Para discutirmos as possibilidades que temos, buscando esse resultado, nós vamos ter a oportunidade de ouvir aqui, nesta reunião, a palavra autorizada pela experiência, pelo conhecimento que tem do problema, da doutora Tânia Cavalcanti, que é médica sanitarista e oncohematologista e gerente do controle do tabagismo a nível nacional e da prevenção de câncer nas unidades de saúde. Um programa desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer em nome do Ministério da Saúde. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir também ao Dr. Alexandre Milagres, médico
pneumologista e chefe do serviço de pneumologia do Hospital Rafael de Paula Souza, do Rio de Janeiro. Doutora Tânia, dentro deste enfoque, o que busca o nosso Ministério? Qual é a agilização que se faz no sentido de ajudarmos os fumantes do Brasil a pararem de fumar? Bem, a ideia é, primeiro, criar um ambiente favorável ao aconselhamento do fumante, ou seja, implantar programas de unidades de saúde livre do cigarro, para que o profissional de saúde, para que esse ambiente favorável reforce o aconselhamento do paciente fumante pelo médico. No segundo momento, o objetivo é fornecer ao médico instrumentos para que ele possa fazer um aconselhamento efetivo do seu paciente fumante na rotina de atendimento desse profissional nos seus ambulatórios, quer seja em postos de saúde ou hospitais. Então, nesse momento, existem dois grandes enfoques, a unidade de saúde livre do cigarro e a abordagem mínima do fumante pelo médico. A ideia é que, através de um aconselhamento ou de um estímulo motivacional, durante 5 a 10 minutos, na rotina de atendimento, aquele profissional de saúde com uma série de informações que o Ministério da Saúde está propondo passar, ele consiga trazer resultados efetivos em termos de cessação de fumar da grande população que busca apoio para deixar de fumar na nossa rede de saúde. Doutor Alexandre vai nos dizer, experiente como é no trato dos doentes, das pessoas que são vitimadas pelo cigarro, dentro da sua abordagem no direcionamento da cessação do tabagismo, qual seria o destaque que o senhor colocaria, doutor Alexandre? O destaque principal, ao nosso ver, é fazer ver ao paciente e fazer ver à equipe de saúde onde eu trabalho o significado, a importância para a saúde pública e para a saúde do paciente em particular da questão do tabagismo. Quando a gente costuma dizer que o fumante é um vício, é um viciado, ou então que é um indivíduo que tem um determinado hábito, hoje em dia essas duas expressões, vício e hábito, estão sendo substituídas pela expressão que veio do inglês, drogadição. Essa palavra adição vem do tempo ainda da escravatura, e quando um escravo ficava devendo algo ao senhor da fazenda. Então, em relação ao tabaco, a visão que a gente tem é que se trata de uma doença, se trata de uma doença que o paciente precisa de estímulo para conseguir curar-se dessa doença. Se trata de uma doença que se associa a outras ou que provoca outras doenças. Como a gente está já sobejamente informado, as doenças que mais matam o ser humano hoje são as doenças cardiovasculares, as doenças cerebrovasculares, as doenças pulmonares, incluindo a tuberculose, o DPOC e o câncer de pulmão. Sabidamente, essas causas, que estão entre as 5 a 6 principais causas de mortalidade, estão ligadas a essa drogadição. Então, uma das questões básicas é a gente conseguir implantar dentro do sistema de saúde, dentro do nosso sistema pessoal de entendimento, de conhecimento, de avaliação do que é importante a gente levar para o nosso paciente, a ideia de que o tabaco é algo que ele deva se afastar. Então, professor Regato, concluindo e tentando responder a sua pergunta, eu creio que o ponto principal é que a sociedade tenha consciência do problema, que os médicos deem ênfase a essa questão como uma questão séria de saúde pública e que os pacientes, ao ouvir essas informações, possam ter oportunidade de refletir sobre a necessidade de suspender essa drogadição. Estes pontos que o doutor Alexandre tocou são de extrema importância. O maior desafio, talvez, no momento, seja de que os médicos não deixem de abordar o tema com os seus pacientes. Esse é o ponto inicial. No que tange a contribuição do médico a liberar o seu doente do tabagismo. Se o médico se lembrar
de, em cada consulta, verificar o aspecto do tabagismo relacionado ao paciente e tirar um par de minutos para debater o assunto com ele, o progresso será muito grande. E, na verdade, tudo mais que o doutor Alexandre tão bem falou, depende desse primeiro momento, dessa primeira atitude. Doutora Tânia, quais são os instrumentos que o programa que a senhora gerencia está considerando colocar ao alcance do médico para torná-lo mais bem instrumentalizado, mais bem equipado para chegar a um resultado bem sucedido? Bem, a gente sabe que a maioria de nós, médicos, não recebemos nenhum tipo de informação de como abordar um fumante no nosso curso de formação médica. E isso realmente é uma grande falha, porque a maioria de nós não se sente à vontade, não tem, vamos dizer, algumas informações importantes para que ele consiga motivar aquele fumante a deixar de fumar de forma efetiva. Então, buscando, vamos dizer, mudar essa atual situação, o Ministério da Saúde, através do INCA, vem colocando à disposição da classe médica um instrumento que é o livro Ajudando o Seu Paciente a Deixar de Fumar, no qual consta uma série de informações extremamente valiosas para essa abordagem se tornar bastante efetiva. Dentre essas informações, vem a questão da nicotina, a nicotina como droga, a questão da síndrome da abstinência, que é extremamente importante o médico entender como que funciona, que ela é autolimitada, que ela tem um período em que, passada aquela fase, o fumante passa aqueles sintomas e ele vai ter uma maior facilidade de ficar sem fumar. É importante que ele entenda que deixar de fumar é um processo que muitos fumantes eles tentam 3 a 4 vezes até que consigam parar definitivamente. E com isso é importante que se mude a visão de fracasso e sucesso que se tem normalmente da questão do parar de fumar. Porque o que muitas vezes é visto como fracasso, ele deve ser aproveitado como uma coisa positiva para ser trabalhado nas próximas tentativas que o fumante venha a ser estimulado a fazer naquele processo de cessação de fumar. Então é importante que o médico ele passe a valorizar o tratamento do fumante da mesma forma que ele valoriza o tratamento da pneumonia, que ele valoriza o tratamento da diabetes, da hipertensão, e passe a incluir na rotina do seu atendimento essa abordagem do fumante. E para isso a gente está oferecendo esse instrumento para todos aqueles que tiverem interesse em fazer essa abordagem nos ambulatórios, nos postos de saúde, de toda a rede de saúde do país. A doutora Tânia falou num aspecto muito importante, independente dos outros que ela bem abordou, é que há muitos fracassos quando um fumante tenta parar de fumar. E ela destacou o que realmente precisa ser considerado: não desista. Eu tenho comparado parar de fumar com namorar. Ninguém namora para casar, mas namora aqui, namora, de repente está casado. Parar de fumar é assim. Tentou uma vez, não deu, tenta de novo, parou. Há uma experiência internacional de que é ao redor da 4ª tentativa que a maioria para. Isso é só para dizer que é muito raro parar na primeira tentativa. Agora, muito importante, não desistir. Doutor Alexandre, dentro deste contexto, a importância de tentar parar, a resistência ao fracasso eventual das primeiras tentativas. Quais são os mecanismos que o senhor tem acionado? O senhor tem eventualmente se servido de drogas, como no sentido de medicamento, de produtos farmacêuticos, para ajudar o indivíduo a parar de fumar? Isso é realmente necessário? E se é, quando é que o senhor pensa nesses medicamentos, como temos chiclés e discos no mercado e coisas do gênero? A importância do indivíduo parar de fumar é total. E a gente tende a iniciar uma abordagem motivando o paciente, justificando o porquê do nosso empenho, e para isso a gente tem que estar empenhado, porquê do nosso empenho em orientá-lo, em aconselhá-lo a suspender o tabagismo,
Então, para nós, essa é a parte principal, do ponto de vista do médico. Ele está imbuído da importância do tema e conseguir, isso vai de cada um, mas conseguir passar isso para o paciente. Do paciente, por outro lado, ele também tem que participar desse processo, isso não é um processo de mão única, ele tem que também receber essa informação e, naquele momento, estar disponível a embarcar nesse processo, nesse movimento que é a mudança de qualidade de vida dele, que é de largar um vício que às vezes ele tem acompanhado 10, 15, 20, 30, até 40, 50 anos e a partir daquele aconselhamento iniciar-se um novo processo de vida. Essa atividade, preferencialmente, deve ser uma abordagem multidisciplinar, não deva ser só o médico a lançar a mão de argumentações para o paciente. A gente acredita que outras especialidades dentro da área médica, como a psicologia, como a nutrição nos dias de hoje, porque sabidamente a questão do ganho de peso é ainda uma preocupação para alguns fumantes, a gente lança a mão inclusive de instrutores de ginástica que possam também contribuir com a melhora da qualidade de vida do paciente, transformando um ser sedentário, que é o caso da maioria dos fumantes, num ser que usa os recursos da educação física para mudar a sua qualidade, seu tônus muscular, sua capacidade aeróbica. Então, agora a abordagem inicialmente em geral é do médico. Muito obrigado ao doutor Alexandre. Nós podemos sentir assim que este é um tema que vale a pena. É preciso lembrar que, apesar de todas as dificuldades, 70% dos fumantes que tentam de forma persistente parar de fumar, conseguem parar de fumar. E 70% é um bom resultado. Nós estamos vendo um esforço conjunto do nosso Ministério da Saúde e dos nossos médicos nessa direção. Nós vamos chegar lá. Medicina Brasil. Prestigie mais esta iniciativa de educação médica continuada do Conselho Federal de Medicina. Um programa dos médicos, feito por médicos e para os médicos. Até a próxima.